Fala rapaziada, vamos falar sobre o sorteio da Libertadores. Ontem, meio-dia, foi sorteado os confrontos das oitavas de final da Libertadores. Ontem não consegui fazer o vídeo aqui, mas hoje estou vindo aqui pra gravar pra vocês sobre o sorteio, tá? Hoje então teremos 2 vídeos no dia, se tudo der certo. O vídeo sobre o sorteio da Libertadores e mais tarde eu volto com o pós-jogo de Grêmio e Corinthians, último jogo antes da parada para a Copa do Mundo. Então vamos lá. O Corinthians pegou o Rosário Central. Sim, o Rosário Central ficou em segundo no seu grupo, o Corinthians em primeiro, foi sorteado lá. E o Corinthians pegou o Rosário Central. O Corinthians basicamente foi o último time a ser sorteado, né? Pois estava tendo sorteio lá, aí não tinham pegado a bolinha do Corinthians, mas já tinha... Foram os que sobraram, né? O Corinthians e o Rosário Central foram as equipes que sobraram. E aí vão se enfrentar nas oitavas da Libertadores. Enquanto tava tendo um sorteio, eu tava pensando, mano, você quer ver que vai cair um derby? Pois é, a gente podia ter um Corinthians e Palmeiras logo nas oitavas da Libertadores, já que o Palmeiras ficou em segundo no seu grupo e o Corinthians ficou em primeiro. Mas não aconteceu, o Palmeiras pegou o Cerro Porteño, vai decidir fora de casa, enquanto o Corinthians pegou o Rosário Central e vai decidir em casa, né? O bom desse confronto contra o Rosário Central é que o Corinthians vai definir em casa, né? Mas o Rosário Central é uma equipe que pode disputar muito o jogo pro Corinthians. O Rosário Central, apesar de ter ficado em segundo no seu grupo, teve só uma derrota. E foi na última rodada, foi essa derrota que fez eles caírem para segundo colocado e, consequentemente, enfrentar o Corinthians, né? Eu até anotei aqui. O Rosário Central na Libertadores, nas 6 rodadas, ele teve 4 vitórias, um empate e essa derrota que eu falei, que foi pro Del Valle por 1-0. Eles não tinham sofrido gols, inclusive, na competição. Eles foram sofrer o seu primeiro gol na última rodada, que foi nessa derrota pro Del Valle, que fez eles ficarem em segundo. Corinthians na Libertadores, em 6 jogos, foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Corinthians, só, assim como o Rosário Central, só foi perder na última rodada, onde já estava classificado, mas o Corinthians conseguiu se assegurar na primeira colocação. No Campeonato Argentino, no Apertura, né, porque funciona diferente lá no Campeonato Argentino, creio que vocês já sabem disso, que tem um Apertura e o Clausura. No Apertura da Argentina, o Rosário Central atualmente é o 4º colocado, e na Libertadores passou em segundo num grupo com Independiente Del Valle, Libertad e o Universidade Central. Lembram deles? O Corinthians enfrentou a Universidade Central na pré-Libertadores do ano passado. Enfim, como eu disse, eu acho que vai ser um jogo chato, vai ser um jogo encardido. O Rosário Central tem um time ok, tem um time bom. E por jogar o primeiro jogo em casa pode dificultar. O bom é que o Corinthians vai decidir 2 mata-matas em casa, tanto da Copa do Brasil contra o Inter, tanto da Libertadores contra o Rosário Central. O Corinthians decide em casa, então é algo bom para a equipe do Corinthians, né? Mas como eu disse, vai ser um joguinho chatinho, vai ser o primeiro jogo lá na Argentina, então a gente já sabe que times argentinos na Libertadores dão uma dificuldade, principalmente quando o jogo é lá. Então o Corinthians vai ter que saber jogar bem esse mata-mata. Se o Corinthians entrar com a mesma vontade que entrou nos mata-matas da Copa do Brasil do ano passado, creio que a gente consegue um bom resultado para passar de fase, né? O meu medo, eu estava até falando ontem, o meu medo não é nem tanto assim dos adversários que o Corinthians pode pegar nesse mata-mata de Libertadores. O meu medo, de fato, é do Corinthians. Eu tenho mais medo do que os jogadores do Corinthians podem acabar fazendo na partida ou não fazendo, né? A partida contra o Platense deu um pingo de desconfianças, né, para esse elenco. Porque eu não sei se os caras vão entrar concentrados, eu não sei se vão entrar de salto alto, eu não sei se vão entrar querendo, né, a vitória. Pois o jogo contra o Platense deu essa sensação de, opa, um sinal de alerta, né? Que tem muitos jogos que esse time entra com uma displicência, que entra não concentrado, e jogos assim de mata-mata, principalmente fora de casa, você pode ser penalizado numa desconcentração, que foi assim que o Corinthians entrou contra o Platense. Então eu tenho um medo genuíno, vai que acontece igual contra o Platense, vê uma bola recuada pro Hugo, e ele não sabe o que fazer com a bola, ele se desfaz dela e gera um perigo pro time adversário. Então esse é o meu medo. Um outro medo, né, se assim posso dizer, uma outra preocupação, não é nem tanto medo, é mais uma preocupação. Qual time o Corinthians vai chegar depois da Copa, né? Esse jogo da Libertadores, assim como os jogos da Copa do Brasil, assim como o mata-mata da Copa do Brasil, esse mata-mata da Libertadores vai ser disputado em agosto. Os jogos da Copa do Brasil vão acontecer ali no comecinho de agosto, entre os dias 2 e dia 5.
E da Libertadores vai acontecer na semana do dia 11 ao dia 18, se eu não estou enganado. Então, a minha maior dúvida é qual time do Corinthians vai chegar para esse pós-Copa, né? Não sei se a gente vai acabar vendendo o Yuri Alberto, né? Que apesar das críticas, querendo ou não, a gente precisa de um centroavante para repor. E não dá pra gente contar com o Pedro Raul, né, gente? Então não sei se a gente vai conseguir contratar, até porque a gente tá com um risco de transfer ban, tendo em vista as pendências do ex-time do Charles, daquele lá da Dinamarca, que eu não vou me arriscar a pronunciar, porque eu não sei pronunciar o nome desse time. Mas enfim, a gente tá com o risco de sofrer transfer ban por conta do Charles, por conta acredite se quiser, do Thales Magno com o New York City. E também ainda estamos devendo o Talheres por conta do Garro. Então a gente pode acabar sofrendo um transfer ban e não conseguir contratar. A dúvida também é, não sei se a gente vai se desfazer de peças importantes para esse elenco. Não sei se vai embora o Mateuzinho, que dizem que estava sendo sondado por clubes da Europa. Não sei se o Souza vai embora, eu não sei se o Yuri Alberto vai embora, eu não sei se vai renovar com o Memphis Depay, não sei se vai vender um jogador da base, não sei se vai vender Bidon, não sei se vai vender o André, que apesar de não estar numa fase boa, é bom jogador. Eu ainda acredito que o André é um bom jogador e acho que essa parada para a Copa pode fazer o André voltar ao nível que ele estava no começo do ano. Então não sei que time que o Corinthians vai chegar, não sei se a gente vai poder contratar jogadores para ter mais opções nesse elenco. Então isso me preocupa bastante. O elenco do Corinthians é uma incerteza para o pós-Copa, né? Acho que quando estiver chegando ali perto do confronto, a gente vai saber prever melhor essa partida. Mas eu acho que caso a gente chegue com o elenco igual tá agora, caso a gente chegue com o elenco completo igual tá agora, e a equipe entre concentrada nos dois jogos, eu acho que a gente pode passar. E bem, tiveram os outros confrontos sendo sorteados. Eu vou falar aqui pra vocês a chave do Corinthians, né? Porque a outra chave só vai interessar futuramente. Então eu vou falar aqui pra vocês como ficou a chave que o Corinthians está. Na chave do Corinthians está o Estudiantes Universidade Católica. O Corinthians enfrenta o vencedor desse jogo, ou seja, caso o Estudiantes vença, o Corinthians jogará contra o Estudiantes ou a Universidade Católica, né? E acredito eu que o Corinthians consegue definir em casa contra esses dois. Aqui agora eu não lembro se o Corinthians ficou melhor colocado que eles dois, mas eu acredito que o Corinthians só vai decidir fora de casa nesse mata-mata da Libertadores se pegar o Flamengo, que o Flamengo está na nossa chave. Mas continuando, o Corinthians nas quartas enfrenta o vencedor de Estudiantes e Universidade Católica, caso o Corinthians passe, é claro. E ainda na chave do Corinthians tem Cruzeiro e Flamengo, um confronto bom para quem tá de fora, porque são duas equipes brasileiras com um bom time e que vão se matar nessas oitavas, ou seja, podemos chegar numa semifinal e não vai ter um Flamengo ou Cruzeiro, vai ser só um deles, né? Um confronto muito complicado para eles dois. E ainda tem Tolima e Del Valle, ou seja, o Corinthians pode pegar nas semifinais ou Flamengo ou Cruzeiro, ou reencontrar Tolima e Del Valle. E numa possível final o Corinthians pode enfrentar o Fluminense, que aí seria o Diniz enfrentando o time que ele venceu a Libertadores, ou podemos ter um derby na final da Libertadores. Cara, já pensou uma final de Libertadores com Corinthians e Palmeiras? Ia parar a América do Sul, né? Eu estava até falando ontem que caso tenha Corinthians e Palmeiras na final da Libertadores, a taxa de óbitos registradas pelo IBGE nesse dia vai ser histórica. Só tenho isso a dizer para vocês. E é isso, uma possível final tendo um derby, uma possível final contra um brasileiro, o Fluminense, vai que até o Mirassol, que está na outra chave. Mas enfim, essa é a chave do Corinthians. O Corinthians pode acabar enfrentando numa semifinal, pode enfrentar ou Tolima, ou Del Valle, ou Flamengo, ou Cruzeiro. Caso avance do Rosário Central, enfrenta Universidade Católica ou Estudiantes. Não vai ser jogo fácil também. Caso passe para as quartas de final, a gente lembra aí do confronto contra o Estudiantes naquela Sul-Americana de 2023, onde o Corinthians por pouco não foi eliminado. Perdeu de 1-0 o jogo contra o Estudiantes, com muitas bolas na trave, vale lembrar, e uma boa atuação do Cássio, que inclusive pegou pênalti naquele jogo que foi para os pênaltis, o Corinthians passando os pênaltis, ainda com o Luxemburgo como técnico, inclusive, mas o Estudiantes é uma boa equipe, principalmente jogando em casa, e deu trabalho para o Flamengo na fase de grupos da Libertadores desse ano.
E para finalizar sobre essa análise do Rosário Central, o Rosário Central tem alguns jogadores conhecidos. Acho que o mais conhecido, o cara do time, é o Di Maria. Di Maria, que foi revelado pelo Rosário Central e depois de anos no futebol europeu, vale lembrar, jogou no United, jogou no Benfica, jogou no PSG, jogou no Real Madrid. O Di Maria voltou pro Rosário Central há um tempo já. E curiosidade, o Di Maria ele já enfrentou o Hugo Souza. Vale lembrar que na época que o Hugo Souza ainda jogava em Portugal, lá no Chaves, ele enfrentou o Di Maria que estava no Benfica pela Copa de Portugal, se eu não estou enganado. E nesse jogo o Di Maria foi bater 2 pênaltis, ele bateu 2 pênaltis no decorrer do jogo e o Hugo pegou os 2 pênaltis do Di Maria. Teve um terceiro pênalti pro Benfica naquele jogo, o Di Maria não bateu, mas o Hugo Souza pegou o terceiro pênalti nesse jogo. Então o Di Maria já conhece o Hugo Souza e vice-versa, o Hugo já pegou o pênalti do Di Maria. Vamos contar com isso para esse jogo aí, vamos torcer pro Hugo pegar pênalti do Di Maria nessas oitavas da Libertadores também. Outro jogador conhecido do Rosário Central é um ex-jogador do Boca Juniors, que é o Paul Fernandes. Acho que vocês vão lembrar dele por conta daquela eliminatória contra o Boca que a gente teve em 2022. Ele é meio campista, o Paul Fernandes. E um outro jogador que é conhecido da gente aqui é um que jogava no Grêmio, que é o Campas. Ele foi do Tolima pro Grêmio e agora ele está jogando no Rosário Central. Então acho que esses são os jogadores mais conhecidos do Rosário Central, aqueles jogadores que se você bate o olho você fala, eu conheço esse cachorro. E é isso, acho que essa é a análise, uma boa análise que eu consegui fazer sobre esses confrontos, né? Tanto sobre o confronto contra o Rosário Central quanto do mata-mata no geral. Acho que esse vídeo ficou melhor do que a análise da Copa do Brasil que eu tinha feito do jogo contra o Inter. E é isso, Corinthians e Rosário Central nas oitavas da Libertadores. O que você achou? Gostou do confronto? Comenta aí, deixa o like e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E não se esqueça, tá afim de uma camisa de time? Focus Esportes, link na descrição, vai lá e ajuda a pai. É nóis, até mais tarde.